A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da história de Neemias, que é linda e maravilhosa. A história de Neemias tem muito a nos ensinar. Um homem que orou, um homem que Deus usou o rei, mandou ele ir para erguer os muros, para levantar aquela cidade, para fechar as brechas, para colocar os portões tudo no lugar. Depois que tudo o que ele fez, teve uma festa solene. Teve a hora de exaltar e glorificar o nome do Deus vivo, abrindo a palavra para reconhecer a grandeza de Deus. Porque a cidade estava em ruínas. Aquele lugar estava totalmente destruído. Muitos tinham morrido no meio do sofrimento, quando o rei tirou eles, levou eles cativo, escravo. Mas agora aquele restante que estava vivo. Neemias ergueu a cidade com a orientação do Senhor com seus amigos. E agora chegou a hora da festa, da solenidade, né? Da inauguração. E a gente vai ver a tão grandiosa mão do Todo-Poderoso. O tema que eu coloquei foi: a palavra é tudo. Porque a palavra nos ajuda, nos orienta, nos fortalece. Na dor, na tristeza, na perseguição, a palavra está conosco. E esse povo agora tiveram essa experiência, uma experiência maravilhosa da grandeza do Senhor. Neemias 8, do 1 ao 12. Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º deste mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça, em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e o mestre da lei, que eu trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Aqui diz algo muito interessante. Todos agora estavam morando na cidade, depois que ela tinha sido erguida. E agora Esdras, o sacerdote, ia ler o livro da lei, a Bíblia, a palavra do Senhor, a bondade, os ensinamentos, a exortação, a grandeza dele. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, e homens e mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. Veja que tinha lá toda a sua família, homens, mulheres e crianças. A importância que é você levar a sua família para a igreja, desde criança, para conhecer a palavra desde criança. Porque a Bíblia diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Está lá em Oséias 4, 6. Mas essa falta de conhecimento é quando não se lê a palavra. É fundamental crescer, a criança crescer e ser orientada na palavra. Ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. A palavra de Deus precisa ser ouvida. A palavra de Deus precisa ser colocada nos nossos corações. A palavra de Deus é uma bússola para nossas vidas e para a vida dos nossos. Esdras estava de pé num estrado de madeira, digamos no púlpito, né? Que havia sido feito para aquela ocasião. À direita de Esdras estava de pé os seguintes homens: Matitas, Semaia, Anias, Urias, Ilquias e Maseia. De pé à sua esquerda estava Pedaia, Misael, Malquias, Azum, Asbardani, Zacarias e Misulã, os sacerdotes, as autoridades da época. Ela também tinha autoridade política. Vocês entendem a demissão que é entender a palavra? A necessidade que é você criar seu filho, sua filha na palavra de Deus? Porque com a palavra erramos menos. Vamos sempre errar, porque somos falhos. Mas a palavra é uma bússola para nos orientar e nos guiar. Esdras ficou ali, no estrado, acima do povo. Todos olhavam para ele, e quando abriu o livro, todos se levantaram. Levantaram em quê? Em reverência à palavra de Deus. E Esdras disse: louve ao Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: amém e amém. E ali se ajoelharam e com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus, o Senhor. Veja que Esdras, o sacerdote, orientou que louvasse. Eles disseram amém, levantaram seus braços, depois colocaram o rosto em terra e ali adoraram o Senhor. Se você está enfermo, adore. Se você está passando por uma situação difícil, adore. É fácil adorar a Deus assim? É não. Mas pedindo força a Ele, Ele dá.
Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando a gente é fraca é que é forte. E Deus quer que a gente adore Ele em qualquer situação. Não é só na bonança. Não é só quando está tudo bem. É fácil adorar com enfermidade, com problemas financeiros no lar. É não. Mas o poder de Deus, a gente clamando, vem. Porque Jesus sofreu por mim e por você. Um santo perfeito que não merecia nada. Para a gente ser salvos. Então, qualquer coisa que a gente passar nesse mundo não é nada diante do sofrimento do Senhor por nós. Veja que Ele é tão grande, tão tremendo, que até a gente pedindo força para adorar no meio da tribulação, Ele vem. Olha que Deus maravilhoso. Depois se levantaram e ficaram nos seus lugares. Então os levitas explicaram a lei para o povo. Os levitas eram Jesuá, Bani, Sarabias e Jamim, Acube, Sebetaia, Odias, Masaías, Quilita, Azarias, Josabade, Anã e Palaías. Ali os levitas, junto com os sacerdotes, estavam explicando a palavra. Porque eles tinham vindo de uma escravidão. A cidade tinha sido destruída. Neemias voltou com a ajuda de Deus e daquele povo e ergueu a cidade. Então, nada melhor que agora eles entendessem a palavra, para que continuasse sendo fiel, para que eles agradecessem e não voltassem a mais pecar como antes. Porque a ruína daquela cidade foi a desobediência a Deus, né? A Bíblia diz que tem consequência tudo que a gente faz. Eles iam tendo o livro da lei, eles liam, lendo o livro da lei, traduzindo e dava explicações para que o povo entendesse o que era lido. O fundamental você respeitar o sacerdote que está lendo a palavra, que está lhe orientando, né? Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote, o mestre da lei, e os levitas que estavam ali, explicaram a eles, disseram a todo o povo: este dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, por isso não deve se lamentar nem chorar. Eles choraram com vergonha pela desobediência deles. Choraram também porque viram a grandeza do Senhor. Mas Neemias, o sacerdote, disse que era hora não de se lamentar, né? Desde que se lamenta, murmura, não agrada a Deus. É hora de se alegrar, porque agora a cidade estava erguida. Eles estavam ali de posse de vitória. Você pode até chorar por alguma coisa, mas fica de pé, porque esse choro Deus vai transformar em alegria. Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Louvado seja Deus. Vão agora para casa e façam uma festa. Reparta a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus. Portanto, não fique triste. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Olha que orientação linda. Os sacerdotes, Levita, Esdras e Neemias disseram: vão para casa. Reparta a comida de vocês com quem não tem. E faça uma festa, né? A Bíblia diz lá no Sermão do Monte, Jesus disse assim: quem visita um preso, visita a mim. Quem visita um órfão e abençoa, está dando a mim, né? Quem vai para o hospital visitar, está visitando a mim. E foi exatamente o que o sacerdote disse: que eles fossem para casa e fizessem uma festa. E repartissem a comida com quem não tinha. Era uma forma de agradecer a Deus por uma nova cidade, por uma nova oportunidade. Glória a Deus. E você, que está passando por alguma coisa, precisa de uma vitória, dê uma cesta básica. Não é uma só, não. Durante 7 meses, dê todo mês uma cesta básica, se puder, claro. Por que 7? Porque é o número da perfeição. O Senhor fez cada milagre tremendo no número 7, até mesmo antes da vitória chegar, porque a gente vive pela fé. Então, pague seu voto antes da vitória chegar, é sagrado o coração de Deus. Os levitas foram pelo meio do povo, acalmando-os, dizendo que não ficasse triste num dia tão santo. Eles estavam tristes com vergonha, porque tinham pecado. E agora a cidade estava erguida e eles estavam de novo na sua cidade. Então todos foram para casa, comeram e beberam alegremente. E o que eles tinham repartiram com os outros, porque entenderam
o que havia sido lido para eles. Entenderam a palavra e obedeceram como os sacerdotes mandaram. Então faça seu voto. Cumpra mesmo antes da vitória. Porque a Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e convicção das que se espera. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Haja antes da vitória. Aqui, em João 8,32 diz assim, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. A verdade, quando foi lida novamente por esse povo, os libertou. Libertou tanto que eles choraram de tristeza. Mas em seguida foram para a casa fazer uma festa e abençoar quem não tinha nada. Então vamos seguir a palavra. Vamos receber essas orientações e colocar em prática. Porque é assim que vem vitória para nós. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.